Amém, meu pastor. Estava soltando um vídeo aqui. Esqueceram do som. Amém. Tinha um som, mas não saiu. Glória a Deus. Meus irmãos, bom dia e a paz do Senhor. Vamos aproveitar que estamos em pé. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 24. Glórias a Deus. Enquanto você procura, quero aqui externar minha gratidão ao pastor Jaime por me permitir pregar a palavra de Deus aqui mais uma vez, a toda a sua casa. Minha gratidão ao pastor Paulo Henrique, que me fez o convite, que a boa mão de Deus lhe seja favorável. E feliz de rever alguns amigos que estão aqui conosco, como o pastor Maurício, que já conheço há algumas décadas, né? E o pastor Igor e tantos outros que aqui estão. Que Deus seja conosco. Se você já achou, diga amém. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Somente até aqui. Tome seu assento. Quando o pastor Paulo Henrique me fez convite, ele me passou depois o tema, e ele me orientou que essa conferência seria dividida em 3 momentos, a aplicação do tema escolhido. O primeiro momento, que seria quinta-feira, e seria como seria pregado para vocês o Cristo antes da cruz. No segundo momento, que foi ontem, é Ele na cruz. E hoje, Ele ressuscitado. E eu achei interessante essa dinâmica que Ele fez. Quando eu vi isso, eu me lembrei desse texto, mas, ao mesmo tempo que eu me lembrei do texto, eu me lembrei do pastor Jaime Soares, porque há mais de 20 anos ele pregou nesse texto, na Assembleia de Deus em Bento Ribeiro, e ele falou que não adianta saber geografia se não souber aonde está localizado. Ele trouxe uma mensagem, eu falei: meu Deus do céu, me deu até vontade de pegar, porque eu tenho essa mensagem viva na minha mente até hoje. Ele falando sobre os discípulos que andam, que tem gente que sente até um arrepio, mas não percebe que é Jesus. E aí, depois de lembrar de tudo isso, eu fiquei meditando, qual seria a razão de Deus ter inspirado a diretoria da juventude a dividir esse tema em 3 momentos. E aí eu analisei. Quem é Jesus antes da cruz? Eu não quero aqui me ater a falar do Jesus histórico. Eu quero falar do Jesus que, aos seus 30 anos, é batizado por João. Aquele Jesus que chega
em um ambiente que a mensagem pregada é uma mensagem de arrependimento. E quando ele chega, João não o identifica como raça de víboras. João o identifica como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu me surpreendi quando li esse texto um dia, porque João vem de uma família sacerdotal. Ele poderia ter os direitos, apesar de terem feito algo e ter fugido à regra. Era ele que deveria estar naquele momento, naquela função. Mas colocaram Anás e Caifás. Só que quando Jesus chega, João traz para nós uma revelação maravilhosa. Ele diz: ele não é aquele que cobre, ele é aquele que tira o pecado do mundo. Porque os homens estavam acostumados com sacrifícios que tinham data de validade, durava só um ano, mas o cordeiro que estava ali estava dizendo: não precisa repetir, eu estou tirando o pecado do mundo. João vai além do que todo mundo via. Ele consegue transcender e enxergar o Cristo que não apenas podia cobrir, mas o Cristo que pode tirar. E aí, nesse momento que João fala isso, a Bíblia diz que Jesus é cheio do Espírito. E Lucas é o que mais faz questão de falar isso, que Jesus é cheio. Aí o Jesus cheio é conduzido ao deserto para ser tentado. Deixa eu te dar um conselho. Se você não quer ser atacado por demônios, ande vazio. Os demônios só atacam quem está cheio. Se a gente observar o texto, é agora que a gente vai ver manifestação de demônios. Jesus está conduzindo a vida e nós não vimos ninguém dizendo assim: não, ele estava em tal lugar e alguém se estribuchou. Não, não. Mas quando ele está cheio, ele é levado. Porque gente cheia não tem dificuldade de ser conduzido para o lugar que Deus quer. Gente vazia é resistente, mas gente cheia é conduzido. E é isso que Deus vai fazer conosco aqui hoje. Na quinta-feira, com certeza, vocês viveram esse momento de conhecer o Cristo que interage. O Cristo que fala com pecadores. O Cristo que vê um Zaqueu e diz assim: Zaqueu, desce depressa. Dizendo para Zaqueu: eu estou lembrando o teu nome, para tu lembrar a tua identidade. Aí a gente vê que o dia de ontem, que foi designado para falar dele na cruz, a gente percebe o Cristo, que momentos antes de subir à cruz, ele diz para o Pai: se for possível, passa de mim esse cálice. Só que não era possível, senão a gente não estaria aqui. Ele sobe na cruz. E como o Cristo da cruz ensina a gente muita coisa. Como o Cristo da cruz nos ensina que a gente não pode se tornar um monstro, porque um monstro nos atacou. Os homens estão ferindo ele, negando água, mas ao invés dele amaldiçoar, ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O Cristo que poderia condenar está agora fazendo uma petição para o Pai, para não destruir quem está fazendo mal a ele. Só que não é só isso. Sabe o que é interessante? É que quando ele tem sede, aleluia, ele pede água e lhe dão vinagre. Vinagre é vinho azedo. E Jesus está dizendo: não posso beber, para não quebrar aquilo que eu prometi. Foi ele que falou isso na noite da Páscoa, quando ele estabelece a primeira ceia. Ele diz:
ele diz que ele, o Senhor, não beberia do fruto da vide novamente. Nós beberíamos, mas ele não. Mas que ele tornaria a beber conosco na casa de seu pai. Se ele bebe aquele vinagre, ele quebra a promessa. Jesus está ensinando a gente, mesmo no momento de dor, não se permita ser destruído pela maldade do outro. E também não quebre a tua aliança. Porque tem gente que no meio da dor diz assim, não, mas Deus entende, eu não aguentei, acabei cedendo. Não, lá na cruz ele está dizendo para a gente, dá para resistir, dá para continuar, cumpre o que você prometeu. E aí, a gente vê 3 dias se passarem. E é nesse momento que eu fico imaginando a cabeça daquele povo que está ali. É aí que eu fico imaginando os 2 discípulos do caminho de Emaús dizendo, perdemos o nosso tempo. E agora, como é que a gente fala para os outros? Que o que a gente acreditava não era verdade. Como é que a gente fala para os outros que nós fomos decepcionados e estamos decepcionados? Passa-se a sexta-feira, ninguém tem nada e não pode fazer nada. O sábado é um verdadeiro luto, mas enquanto a terra está em luto, tem mulheres preparando especiarias. Elas estão cogitando, elas não sabem como vão fazer, elas só sabem que elas precisam fazer. Elas não sabem como remover a pedra. E isso é interessante. Elas querem remover a pedra, mas elas não têm expectativa que ele pode sair de lá. Até porque o único caso de ressurreição que a gente conhece, de alguém que ficou mais de 3 dias morto, é Lázaro. Só que o Lázaro tinha o Cristo, e o Cristo não tinha ninguém. E elas estão caminhando. Eu imagino essas mulheres andando, oh aleluia, em direção ao sepulcro. E elas comentando, como é que a gente vai fazer? Como é que nós vamos resolver isso? Quando elas chegam de manhã, cedinho, e elas encontram a pedra removida. Só se você quiser. Segura a mão de quem está do teu lado e fala, a ressurreição. Não, fala com vontade, a ressurreição te deu garantia que a pedra vai ser removida. Não, chacoalha e fala assim, não precisa ficar preocupado. O que para você era uma dificuldade já foi removido. Se fosse você já estaria glorificando. Oh, aleluia! O que era impossível já foi removido, mas foi removido quando ele gritou, está consumado. Então saia desta manhã hoje com uma certeza, já está resolvido. Que me assusta no século 21, é uma igreja que fala de fé, que fala de um Deus poderoso e tem medo de governantes. Já está resolvido. Quando a gente entender isso, que aquilo que a noite revela como dificuldade, amanhã se apresenta resolvido. A gente não vai ficar chorando. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode ter tido um sábado na semana passada de aflição, mas no domingo de manhã já tem alegria preparada. Você pode ter chegado aqui com uma má notícia, mas já tem alegria preparada. Você está tentando resolver e não sabe por onde.
morte. Aquilo que você não consegue fazer, Deus já enviou anjos e já removeu. E eu vim profetizar aqui hoje: o que parecia obstáculo vai servir de banco para quem vai te dar a notícia. Quando elas chegam, a ressurreição dá a elas a garantia de que aquilo que não tinha solução já está resolvido. Quem aqui já não teve uma experiência ou conheceu alguém que teve um laudo médico de condenação, mas depois da oração, você viu que estava tudo resolvido? Eu me lembro que um dia eu vim aqui, o pastor Jaime estava contando como ele adquiriu esse patrimônio para a igreja. Não tinha como, mas o Cristo já tinha resolvido. Você consegue entender que após o meio-dia, quando você estiver voltando para casa, já está tudo resolvido? Não é por causa da cruz, é porque ele ressuscitou. Porque na cruz tem outros, mas ressuscitado só tem ele. Eu vou repetir para tu dar glória. Na cruz tem muita gente, mas ressuscitado só tem ele. Pastor Camilo, o que quer dizer isso? É que quando ele sobe na cruz, as mulheres estão pensando que não tem mais solução, e ele está dizendo: já está resolvido. E ele está dizendo para elas o seguinte: o dia que vocês entenderem que eu me permiti morrer, não é a morte que leva ele, pastora Luciene, é ele que se rende. A morte veio, mas não tinha autoridade. Eu quero que você entenda isso. Há uma promessa para a igreja do Cristo ressuscitado. E qual é a promessa? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu vim profetizar: o poder da morte não te alcança, porque o nosso Cristo ressuscitou. O que parece para nós tão difícil já está resolvido. E quando ele ressuscita, ele está dizendo para nós: fica tranquilo. Fica tranquilo. O que ninguém pode fazer, eu já fiz. Eu já dei solução. E quando essas mulheres estão caminhando ali, aleluia, elas estão indo sem saber como vai ter a vitória, o que vai fazer. Aí Jesus mostra a elas que a pedra está removida. Só que elas olham e elas ficam apavoradas. Por quê? Porque o corpo não está ali. Aí Jesus quer que a gente entenda que a ressurreição não apenas nos dá a garantia de que tudo está resolvido, como a ressurreição nos revela que tudo que estava morto agora está vivo. Segura a mão de quem está do teu lado assim: túmulo vazio revela que está tudo vivo. Aleluia. O túmulo vazio revela que está tudo vivo. E agora eu vou te falar algo aqui. Jesus não removeu a pedra para ele sair. Jesus removeu a pedra para você entrar e ter certeza que está tudo resolvido. Ele atravessa a parede, mas eu e você não. Aí ele está removendo a pedra e dizendo: entra, verifica. Não dá uma cotovelada assim no crente do teu lado e fala assim: não faz igual os discípulos não, que entraram e ficaram orando de longe. Vai certificar, já está resolvido. Tu ainda vai ficar com cara de derrota. Aquele concurso já está resolvido, você vai ser chamado. Aquela faculdade já está resolvida, você vai concluir. A salvação da tua casa já está resolvida. Então entra e certifica.
E é interessante, quando vê o túmulo vazio, Jesus está querendo dar uma lição a elas, dizendo assim: fiquem em paz. Vocês entendem que a morte acaba com a vida. E ninguém nunca descobriu que acabava com a morte. Eu vim revelar. A morte acaba com aquilo que está vivo em nós. Mas a ressurreição devolve a vida que a morte matou. Você consegue entender que Deus vai te dar algo que vai reviver? O diabo pensou que ia acabar com tudo de Jó. O diabo só não sabia que num redemoinho, aonde um dia foi terror para Jó, Deus ia descer e ia dizer: eu vou te dar tudo outra vez. É isso que nós precisamos entender. A nossa garantia da ressurreição é essa. É que a ressurreição é a única coisa que nos dá certeza que nada mais vai morrer. Quando os homens pensaram que acabavam com Cristo, Ele já tinha ressuscitado. Quando os homens pensaram que iam destruir o Cristo, Jesus estava dizendo: vocês pensam que estão acabando, mas um novo tempo está surgindo. Você consegue entender que a ressurreição vai te dar a oportunidade de uma nova história de vida? Porque quem olhou você viu, não adiantou nada. Aí, perdeu. Ele não sabe que depois do terceiro dia vai estar tudo vivo outra vez. Deus vai trazer vida novamente. E aí, lendo esse texto, eu vejo nesse momento que o céu está dizendo para nós: eu ressuscitei para vocês entenderem, não deixe morrer o que está escrito. Você ainda lembra o que Deus falou contigo? Você ainda lembra a primeira vez que você ouviu a voz de Deus? Quando Deus te prometeu tanta coisa. Você já vivenciou muitas delas, mas tem umas partes que você falou assim: não, esquece. Isso não vai acontecer mais. É assim que elas estão. A Bíblia diz que elas estão indo. Se elas tivessem lembrado do que ele tinha dito na Galileia, elas não fariam especiaria para morto. Ela faria perfume para vivo. Elas esqueceram o que ele tinha dito. Mas quando ele ressuscita, olha o versículo 6. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. E sabe o que diz o versículo 8? E lembraram. Feche teus olhos. Lembre o que Deus falou com você. Alguém veio, botou uma pedra, mas o Cristo ressurreto está dizendo: é só lembrar. E eu vim aqui profetizar. A lembrança do que ele falou vai se cumprir na minha vida. Não é apenas porque está escrito, é porque ele se aproximou. Parece que eu estou vendo o irmão Pedro e o irmão João indo para o templo. E alguém lhe pedindo esmola. Eles não têm prata e não têm ouro, mas eles têm uma palavra: em meu nome. É como que eu vejo Pedro dizendo: eu não tenho, mas quem me deu a procuração assinada tem. Parece que eu estou vendo ele olhando para João e dizendo assim: João, agora é a hora. Ele não está aqui,
mas a palavra que ele liberou está conosco. Não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Só consegue ter lembrança para viver o que foi escrito quem acredita que ele ressuscitou. É por isso que o apóstolo Paulo diz que se nós não tivermos essa certeza, é vã a nossa pregação. Cristo é muito mais do que um ser que apenas liberta alguém do álcool. Os alcoólatras anônimos fazem isso, mas não conseguem botar ninguém no céu. Mas o Cristo tira o vício e ainda leva para a eternidade. Só que o que está vendo em nós é que o momento da dor faz eu esquecer o que ele falou. Só que ele está dizendo, eu ressuscitei para que vocês entendam que a boa obra foi começada e eu vou concluir ela. Fique tranquilo. Não, levanta esse dedo de profeta, aponta para alguém e fala assim, para de preparar coisas para quem está morto. O teu Deus está vivo. Pare de tratar o que Deus falou como algo que não vai ter solução. Por que você parou de acreditar que vai mudar de casa? Porque você esqueceu que o teu Cristo ressuscitou. Oh, aleluia. Porque você acha que vai ser toda a vida office boy. O teu Deus disse que tu seria o chefe da tua sessão. Mas a dor tem feito a gente esquecer o que ele falou. Mas ele está dizendo, eu ressuscitei. Eu ressuscitei. E eu ressuscitei para vocês lembrarem que eu cumpro o que falo. Parece que eu estou vendo Jesus respondendo assim, nenhum sinal vos será dado. Somente um, do profeta Jonas. Fala para esse irmão que está do teu lado, só 3 dias. Não, fala com autoridade, só 3 dias. Ele já vai resolver tudo outra vez. É que tem gente se rendendo. Aleluia. À espera quando já está tudo resolvido. E aí, meus irmãos, sabe o que eu vejo também? Quando eu vejo a ressurreição, é que a ressurreição tem a capacidade de pôr fim à decepção que nós carregamos. Mas na frente você vai ver 2 discípulos. Estão decepcionados. Olha a conversa deles. Você não sabe da informação? Você não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Passou por aqui um homem. Vou te dizer uma coisa. Ele era um profeta. Eles só lembram que Jesus era um profeta. Porque eles ainda têm a imagem do Cristo na cruz. Quem tem a imagem do Cristo na cruz só consegue ver ele como profeta. Eles estão dizendo nas entrelinhas, a gente pensou que ele ia resolver. Ele até tinha umas palavras boas. Ele, quando falava, a gente se sentia bem. Ele tinha uma autoridade que ninguém nunca teve. Mas ele era só um profeta. Mas Jesus é só um profeta? Jesus é o Messias. E a ressurreição faz com que eles enxerguem além do que todo mundo enxergava. Quem olha para o Cristo que está na cruz, só vê o profeta. Tentamos, mas para quem olha para o Cristo ressuscitado, sabe, o que há de vir virá. E não tardará. Enquanto nós estamos com os olhos voltados para o Cristo sofredor da cruz, os nossos olhos estão fechados. Mas quando o Cristo ressuscitado se aproximar de nós, os nossos olhos vão se abrir.
E quando os nossos olhos se abrirem, a decepção que eu carregava vai ser exterminada. Parece que eu estou vendo aquelas mulheres tão decepcionadas. Poxa, agora eu imagino Maria Madalena assim, ninguém me dava confiança, só ele, e agora não tem mais ele. Aí elas estão de alguma forma dizendo, vamos tentar fazer alguma coisa, não deu tempo de fazer tudo o que ele merecia. Só que Jesus está dizendo para assim, eu vou acabar com a decepção quando eu ressuscitar. Vem comigo na palavra. Imagine uma mulher na casa, na cidade de Naim, perdeu o marido, agora perde o filho. Como está o coração dessa mulher? Cheio de decepção. O que ela não sabe é que o Cristo ressuscitado, antes que um dia chegue, já resolveu a tua luta no dia anterior. Bate a mão na mão desse crente assim, já está resolvido desde ontem. Quando Deus fala alguma coisa para nós, já está pronto há muito tempo. O problema é que a gente não consegue caminhar de olho aberto. Eu vim aqui profetizar, abra os olhos hoje. Parece que eu estou vendo Eliseu, um menino voltando e dizendo, Eliseu, a casa está cercada. Eliseu está dizendo, abre os olhos do moço, para que ele veja, maior é quem está conosco, do que quem está lá fora. Eu vim profetizar, quem morreu na cruz como ladrão, ele não resolve a tua vida, mas o Cristo que ressuscitou, ele está dizendo, eu vou acabar com a decepção. E vou abrir teus olhos. Você consegue já ver o que Deus vai fazer? Eu estou numa conferência jovem. E eu gostei desse nome conferência. Porque congresso é lugar de muita animação. Mas conferência é lugar de conferir o que foi falado. Você entendeu que Deus te trouxe aqui? Não é só para pular. Não é só para gritar. Não é só para fazer videira. É para conferir. Feche teus olhos. Confere se o que Deus falou já cumpriu. Se não cumpriu, reanima. Vai acontecer. Pastor, mas nós já estamos em setembro. Sai desse Cronos, entra no Kairos de Deus. Sai desse Sabe o que acontece? Enquanto eu sou prisioneiro do Cronos, eu fico no sábado de luto. Mas quando eu entro no Kairos de Deus, eu já vejo Cristo ressuscitado. Quando eu vejo isso, irmãos, eu me lembro, quando eu aceitei Jesus, meu pai era espírita, de um terreiro, e na minha casa tinha várias imagens. E eu, crente, ele me obrigava a limpar. Eu tinha uma vontade de quebrar aquilo tudo, mas o medo de apanhar não deixava. Aí eu limpava e orava. Aos meus olhos, não tinha solução. Pastor Jaime, eu aceitei Jesus com 10 anos. Com 16 anos, minha mãe voltou para Jesus. Aos 20 anos, meu pai passa mal e é internado no fundão. Eu me lembro como fosse hoje. A notícia médica, de segunda para terça, é que meu pai tinha entrado em coma. E eles não tinham mais o que fazer. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, e a salvação que tu prometeu? Meu pai não aceitou a ti. Passou a terça, meu pai não volta. A quarta, meu pai não volta. Na quinta, eu saio para trabalhar. Triste, cabisbaixo. Minha mãe fica em casa e uma amiga dela, uma serva de Deus, irmã Marlene França, vai lá em casa e diz assim, irmã Joseli, vim aqui entregar um jejum com a senhora.
porque a senhora está passando um tempo de muita adversidade. Quando elas oram ao meio-dia, Deus usa a irmã Marlene e diz para minha mãe que nós humanos e os médicos viam meu pai em coma, mas que meu pai naquela hora, para os homens estava fora, mas o Cristo estava chegando lá. E ela profetizando disse, pastor Jaime, assim, que um varão chegava com uma balança de justiça, a balança desnivelada, logo não tem como ser salvo. Aí Deus usando ela falou assim, mas enquanto o varão está lá, eu estou conversando com ele. A balança nivelou e a justiça é feita e a salvação é chegada. Aí o Senhor falou assim, quando for 18 horas dos homens, eu vou tomar ele para mim. Às 18 horas, meu pai abriu os olhos e partiu. Eu estava decepcionado. Meus olhos estavam fechados, porque eu só via ele como profeta. Mas quando eu enxerguei que ele é o Messias, os olhos se abriram. Você consegue entender que nós estamos colocando Cristo como sendo só mais um? Ele não é mais um. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Ele não é o que a multidão pensa. Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias. Aí o Senhor falou assim, e vocês me enxergam como? João não fala, Mateus não fala, mas o Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você consegue entender que quem você viu pendurado era um profeta, mas quem saiu de dentro do sepulcro é o Messias. Aleluia! Ele não tem dificuldade. Ele está dizendo para nós, você vai entender, porque tem gente, pastor Jaime, que lê a Bíblia, mas não muda. Lê, mas não muda, não é transformado. Tem gente que está em um outro segmento religioso, recita o Salmo 91, mas continua no erro. Mas quando ele se aproxima, irmão, não tem para ninguém. Seja a boca de Deus para quem está do teu lado assim, essa luta só vai ficar até ele se aproximar. Não, parece que eu estou vendo Gadara desesperada. O endemoniado sai, toca o terror, mas quando Jesus se aproximou, que ele pisou o pé na Gadara, o endemoniado não teve mais como ficar no sepulcro. Eu vim profetizar aqui hoje, Deus vai se aproximar dessa juventude, e aquilo que parecia que não ia acontecer, já vai acontecer. Chacoalheci meu assim, abre os olhos, ele não é só um profeta, ele é o Messias. Porque às vezes a gente só enxerga ele como um profeta. Eu fico assim, irmão, decepcionado quando eu vejo uns crentes assim. Aí eu vou para o círculo de oração ganhar casa. Meu Deus, não lê a Bíblia. Não, eu vou para oração para ser curado. Não lê. Quando você entender que céu como prioridade é atestado para a bênção correr atrás de você, você não vai vir aqui para orar para ganhar casa, não. Você vai vir porque a casa vai entrar aqui correndo para assim, estava te procurando, receba. Eu estava te procurando, leva. Não, segura a mão desse quem vai assim, acaba com a decepção. O Messias vai te fazer ver o que tu não estava vendo até agora. O Messias, alava, subinaio. O Messias vai te fazer enxergar aqueles moços estão caminhando de hominigias.
súbria, de olhos fechados. E sabe qual é a conversa? É Bíblia, mas o olho não abre. Mas quando eles estão caminhando, Jesus ameaça ir mais um pouco, porque Jesus não fica preso no lugar da nossa decepção. Jesus entra no lugar da decepção para acabar com ela, mas preso ele não fica. Jesus ameaçou e avante, eles constrangeram. Jesus falou: fica conosco. Quando ele entrou, ele pegou o pão e deu graça. Oh, glória! Sabe o que a Bíblia diz? Que os olhos se abriram. Você consegue abraçar em cima e falar assim: teus olhos vão se abrir hoje? Não, fala com autoridade: teus olhos vão se abrir hoje. Gente, Deus está dizendo: abre os olhos. O que estava tratado como morto já voltou a viver. O que estava tido como sem esperança já voltou para a tua mão. Levanta a tua mão e glorifica. Oremia subterra, alabandure fácia, candario de ominigia sergia. Aquilo que todo mundo disse: esse daí não tem mais jeito. Não tinha jeito se ele fosse só profeta, mas como Messias, ele vai dar jeito na gente hoje. Abra os teus olhos. É isso que a Bíblia está nos mostrando nesse texto. E deixa eu caminhar para encerrar, que eu ainda tenho que ir para Madureira. Gente, vocês precisam me ajudar em oração. Essa semana acho que eu não vigiei, não. Não sei o que deu na minha cabeça, e eu não faço isso. Os irmãos foram me ligando, e eu acabei marcando as coisas em lugares diferentes. Quando eu olhei, eu falei: Jesus, dá poder no teu sangue. Ó, domingo eu estava lá em São Cristóvão dirigindo o culto. Era a minha escala. Aí na segunda eu fui pregar. Na terça eu preguei novamente. Na quarta, e na quinta eu nem ia pregar. Aí fui para a igreja. Pastor, prega para nós. Aí eu preguei de novo. Aí quando foi ontem eu preguei. Aí estou pregando agora de manhã. Vou pregar de tarde em Madureira e à noite Cabo Frio. Aí minha mulher, ela foi para Nova Iguaçu resolver umas coisas. Aí ela acordou e falou assim: meu filho, eu estou orando para Deus renovar a tua força, mas eu não aguento esse teu pique, não. É porque ele ressuscitou. É porque eu sentei do lado do pastor Jaime, que eu quero pegar essa unção. Irmão, eu quero ficar igual ele, elétrico toda a vida. Porque é muito ruim uma pessoa parada, mas o teu Cristo ressuscitou. Fala para esse irmão: o Messias vai abrir teus olhos hoje. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tem hora que a gente está com a vitória do lado e a gente não está vendo, porque a gente está conhecendo Jesus só como profeta. Mas quem conhece Jesus como Messias sabe que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Põe a mão no ombro desse e queima assim: quem chegou aqui não veio cobrir, veio tirar. Quem chegou aqui veio tirar. Ele vai mudar a tua sorte. E aí é que eu acho incrível. Sabe por que a gente não consegue perceber quem ele é? Porque a gente falou de uma coisa que a gente não acreditava. Eu fico abismado com esses crentes que dizem assim: vamos fazer uma campanha de oração. Senhor, cura. Cura, cura. Aí o médico chama: acabaram os recursos. Irmãos, vamos orar para Deus fazer a sua vontade. Sabe o que é isso? É para você não dizer: perdi a fé. Porque quem acredita no que prega, vive o que prega. Segura a mão desse crente e fala assim: não muda a tua geografia. Você não acredita no que ele falou? Aleluia. Você não crê no que Deus falou? O céu está dizendo: tem gente aqui dentro que está morrendo
porque não acredita mais no que pregava. Mas o Messias está te dizendo, a ressurreição vai te ensinar que quem prega tem que viver o que prega. Há um hino que diz, não acabou, não é o fim. Ainda tem vida aí. Isso me faz lembrar, pastora Luciene, o Ezequiel, que está ouvindo tanta gente dizer, que os pais pecaram, comeram uvas verdes e o dente dos filhos apodreceram. Você vai se render a esse falatório de maldição hereditária? Não. Aquele que foi para a cruz, às 3 horas, disse, está consumado. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Para te dizer, acredita no que tu está pregando. Você consegue acreditar de quem você fala? Você consegue acreditar que o teu Cristo, oh meu Deus, é capaz de ver um peixe engasgado quando você está sendo pressionado? Então acredita. É isso que a ressurreição quer mostrar a gente hoje. Gente, fique em paz. Nenhum governo vai acabar com a igreja. Ah, pastor, não vai. Desde que a igreja surgiu, ela é perseguida. Mas não teve um dia que o ressuscitado deixasse isso barato. Pastor, fique em paz. Nabucodonosor pensou que era o cara. O Senhor falou assim, eu vou te mostrar quem tu é. Tu vai pastar. Quando o teu Cristo se levantar, já está tudo resolvido. Não abraça esse irmão assim, ele não está mais na cruz. Não, porque a gente tem, sabe o que a gente tem? A gente tem um catolicismo entranhado dentro de nós. No Natal a gente fala do Jesus menino. Na Páscoa a gente fala do Cristo com o rosto, com o pescoço e a cabecinha tombada. Mas o Cristo está dizendo, esquece o menino, esquece a cruz, me veja ressuscitado, porque quem me enxerga ressuscitado acaba a decepção. E aqui eu termino. A gente muda a rota até o dia que a gente sabe que ele é apenas profeta. Mas o dia que a gente descobre que ele é o Messias, a gente volta para o mesmo lugar. Para onde estão indo os dois moços? Para Emaús. Mas quando eles descobriram que o que as mulheres falaram, que aquilo que os discípulos Pedro e João tinham falado, era verdade, sabe o que diz a Bíblia? Que eles foram correndo de volta, aleluia. Eu quero te mostrar aqui na palavra de Deus, está nesse capítulo 24, aleluia. Eles voltaram e voltaram correndo para quê? Para anunciar quem estava com o olho fechado, ele já ressuscitou, ele já ressuscitou, ele já ressuscitou. Eu
eu vim te dizer, a ressurreição vai te alinhar de novo, a ressurreição vai te conectar de novo, a ressurreição vai te botar no ritmo de novo, mas não apenas te alinha, a ressurreição te dá força para fazer um caminho de choro, correndo e anunciar: tem esperança para todos nós. Quando nós entendermos que a ressurreição anuncia o que você viveu de experiência. Anuncia o que você viveu com a porta fechada. E eles voltam anunciando para todos. E quando eles estão contando essas coisas, quem entra? Jesus. Está escrito aqui na palavra. E eu acho isso bacana. Quando ele entra, ele diz: paz seja convosco. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? A ressurreição dele vai me dar paz no meio da tempestade. Paz não é ausência de guerra. Paz é certeza que eu não serei atingido. Paz não é ausência de tribulação. Paz é a certeza que Ele está comigo. Ele está saudando todos e dando a paz. E quando Ele dá a paz, Ele está dizendo: fiquem tranquilos. A minha presença é suficiente. E aqui eu termino. Nunca mais se permita esquecer o que Deus falou. Todas as vezes que o diabo tentar roubar o que Deus falou com você, não permita que ele leve o que Deus falou. Volte a sorrir. Não tem lógica, mas por fé tem. Quando a gente começar a entender isso, que aquilo que ele fala, se não morrer dentro de mim, é a mesma coisa dele estar dentro de mim, a gente não vai mais mudar a rota. A gente vai continuar no mesmo lugar. E aí é que é interessante. Ele dá a paz e sabe o que ele fala? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Fique em paz. Vão criar mentiras. Vão dizer que roubaram o corpo dele. A mentira teve tanta perna curta que já chegou em bom sucesso e está dizendo: ele vive. Ele vive. Ele vive. Eu queria que você entendesse: ele vive. Ele vive. E aqui eu termino. Repita comigo: ressurreição de Cristo. Não, com vontade. Ressurreição de Cristo é a garantia que eu tenho que o sepulcro já está vazio. Ressurreição de Cristo é a garantia que eu tenho que a palavra dele está viva. Se ela está viva, ela vai acontecer. Ressurreição de Cristo é a garantia que eu tenho que a minha esperança não está morta. Ó Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Tu sabe. Aí o Senhor diz: já que eu sei e você aceitou o desafio, profetiza. Só profetiza quem tem esperança. Só, oh, aleluia. Levanta a mão na direção da tua casa, porque hoje
hoje aquele que vive está te dando garantia. Garantia. Oh, glórias a Deus. Parece que eu estou vendo Jairo. A notícia chegando, não incomode mais o mestre. A menina está morta. Jesus diz: não temas, ela não está morta, ela dorme. Segura a mão desse crente e diz: o que tu pensou que era o fim é apenas um sono, já vai despertar hoje. Canta, equipe de louvor. Oh, glória. Bem sem eu, que é tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é sua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustra, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Você consegue ver o Cristo ressuscitado? Oh, aleluia! Você consegue? Declare comigo: bem sem eu, e bem sem eu, e que tudo pode, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Ei, irmão, nenhum dos seus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos seus planos podem se frustrar. E não se frustrarão, e não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Deus tem um plano contigo. Ninguém, levante as suas mãos para o céu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, meu filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco, e se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, Andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o tempo. Sou eu dando do tempo, sou eu dando daqui, sou eu dando do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, oh, oh.
Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um chamado contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar. Oi, ninguém pode te levantar. Mas se Jesus tem um chamado contigo, ninguém impedirá. Pois eu estou contigo, filho. Aponta para ele, abraça ele aí, vai. Abraça o teu irmão e fala para ele: oh, eu estou contigo, e eu estou contigo. Não temas, filho. Não temas, filho meu. Oh, eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Deus? Mas olha só quem tá aqui, causando sobre as águas, parece que é Jesus. Está dando uma ordem para o tempo. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, 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 oh. Ninguém pode te ajudar. Não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não, não. Não perdi o controle, não. Não perdi o controle. Não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Não perdi o controle. Antes de começar a minha obra em sua vida, lá do ventre da sua mãe, meu Deus, a sua história eu já tinha escrito, filho. Mas só parece que é o fim, que vai morrer. Mas o desespero toma conta do teu coração. Mas eu não perdi, não. Eu não perdi, não. O controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. O Jesus da sexta está na cruz. O do sábado está no túmulo. Mas o domingo, ele vive. Quem crê que ele vive? Quem crê que ele vive? Perdi o controle, não. Isso. Não perdi o controle.